E aí galera que assistiu outro canal, Professor Eliana Emerson na área, galera do primeiro ano, primeira série, olha só, para vocês que estão em casa, aula especial, gravada com antecedência, falando do mesmo conteúdo, tá? Tem algumas atividades para corrigir, eu sei disso, mas isso vai acontecer num vídeo separado ou durante a aula eu mando as fotos para vocês. O que eu quero que vocês percebam agora é a matéria que será lecionada, essa é a parte principal de hoje, que nós vamos falar sobre MMC e MDC. É uma matéria que vocês estudaram no 9º ano, tiveram ideia dela no 8º ano falando sobre fatoração. E hoje a gente volta nesse mesmo conteúdo, só que nós vamos aplicar esse conteúdo de uma maneira diferente, tudo bem? Então vem comigo para a lousa e deixa eu te explicar o que é MMC e MDC. Quando a gente fala de MM aqui, ó, a gente está falando de múltiplo, mínimo múltiplo comum. Por que mínimo múltiplo comum? Vamos pegar o 2 e o 7. O número 2 e o 7, eles vão ter muitos múltiplos em comum. O primeiro deles é o 14. 2 vezes 7, 14. Esse aqui é um múltiplo deles. Se eu multiplicar esse 14 por 2, eu tenho 28. 28 divide por 2 e por 7, divide sim. O próximo aqui, eu vou ter o 42. 42 divide por 2 e por 7. O próximo será o 56. Divide por 7 e por 2. O próximo será o 70. Divide por 7 por 2. Quando eu vou terminar isso aqui? Nunca. Eu nunca vou terminar. Sempre vai ter um número maior que é possível dividir tanto por 2, um número par, quanto por 7. Então eu sempre vou ter um número maior. Então, se tratando de múltiplos, não tem como calcular o maior. Eu só consigo saber o menor. Por isso que a gente fala mínimo múltiplo comum, porque eu só consigo saber o menor. Quando isso é importante na minha vida e quando isso acontece, por quê? Vou te dar um exemplo. Imagine que às 7 horas da manhã, você está na rodoviária e parte um ônibus para Carangola e outro ônibus para Divino. Aí você pensa assim, pô, 7 horas da manhã. O ônibus de Carangola, ele passa a cada 40 minutos. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Eu sei que não é de 40 em 40 minutos, pelo amor de Deus, tá? O ônibus que vai para Divino passa a cada 80 minutos. Olha lá. Carangola passa a cada 40 minutos um ônibus e Divino passa a cada 80 minutos. Aí eu te pergunto, qual é o horário que os dois vão passar juntos de novo? Para eu fazer esse cálculo, para eu descobrir esse horário, eu vou ter que escrever a tabuada do 40. Olha lá, 40, 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3, 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9, 30. Perdi as contas, gente. 28 mais 40. 4 vezes 8, 16, 32. 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9, 36. Aí, consegui, lembrei. Tabuada do 80. 80 vezes 1, 16, 24, 32. Perdi as contas, tá certo? Acho que tá certo, né? 40, 48, mais 8, 56, mais 8, 64 e assim sucessivamente. Observe que o ônibus de Carangola passa depois de 40 minutos, depois de 80 minutos, depois de 120 minutos, depois de 60 minutos, depois de 200 minutos e assim sucessivamente. Então, em quais horários eles vão se encontrar de novo? Observe que às 7 horas os dois passaram. Depois de 40 minutos, o de Carangola passa de novo. Depois de 80 minutos, os dois vão passar de novo. Então, eles passam de novo depois de 80 minutos. Eles vão passar de novo juntos? Vão. Olha aqui, ó, no 160. Vão passar de novo no 240. Observe que todas as vezes que o ônibus de Divino passar, um de Carangola passa juntos. Porque os dois números aqui, ó, um é múltiplo do outro. Então a gente tem essa característica. Mas qual foi o primeiro horário depois das 7 horas que eles passaram juntos? Então eu tenho que observar isso aqui, ó. Eles passaram juntos depois de 80 minutos. Depois de 80 minutos, o que são 80 minutos? 60 mais 20, correto? 1 hora, aqui tem 1 hora e 20 minutos. 7 horas mais 1 hora e 20 são 8 horas e 20 minutos. Então, se a pergunta era qual é o horário que esses ônibus vão passar juntos de novo? 8 horas e 20 minutos. Se é da manhã, fluiu, terminamos a atividade. Então, observe como a atividade é fácil de fazer, mas eu preciso fazer essa conta gigantesca
Todas as vezes que eu tiver que calcular o MMC, eu vou ter que pensar na tabuada. E se os números forem muito grandes? Eu vou ter que fazer tabuada de números grandes, vai ser muito cansativo e chato também. Não precisa, tá? Como que a gente vai calcular MMC agora? Vamos escolher dois números, o número 12 e o número 30. Eu quero calcular o MMC desses dois números. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses números, os dois números separados. Ó. Vamos fatorar o número 12, tá? Barrinha do lado, por 2. 6 por 2. 3 por 3, 1. Terminamos. Qual foi o resultado? 2 ao quadrado vezes 3. Agora eu vou fatorar o número 30. Por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Qual foi o resultado? 2 vezes 3 vezes 5. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar todos os números que apareceram. Quais foram os resultados? Apareceu o número 2, apareceu o número 3 e apareceu o número 5. Quais foram os maiores expoentes? O maior expoente do 2 é o 2 mesmo. O maior expoente do 3 é 1, porque aqui tem 3 a 1 e aqui também. E o maior expoente do 5 é 1 também, porque só apareceu ali. Fazendo esse cálculo, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Esse número 60 é o MMC de 12 e de 30. Percebe que 12 vezes 5 é igual a 60 e 30 vezes 2 é igual a 60. Ou seja, o primeiro número que é possível dividir por 12 e por 30 é igual a 60. A gente calculou o MMC. Vou fazer mais um exemplo que eu sei que você está na dúvida, que é a primeira vez que você vê esse método prestando atenção assim, não foi? Vamos lá, de novo. Vou escolher mais dois números, tá? O número 24 e o número 58. Número pequeno, né? Vamos pegar um número maior. 120. Acho que é mais legal, não é? Número 120. Vou fatorar os dois agora. Qual é o MMC de 24 e 120? Pessoal, eu vou ter que mudar. Sabe por quê? Porque 24 e 120 são múltiplos. 24 vezes 5 dá 120, então o MMC é 120, tá? Para isso não acontecer, eu vou trocar o 120. Vamos colocar 140. Beleza? Fatorando o 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Resultado: 2 ao cubo vezes 3. Fatorando agora o 140. Por 2, 70. Por 2, 35. Por 5, 7. Por 7, 1. Resultado: 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então eu fatorei esses dois números, olha lá, todos os dois fatorados. Agora a gente vai pegar todos os números com maior expoente. Então no MMC, ó, todos os termos com maior expoente. Beleza? Não se esqueça disso, maior expoente. Maior, ok? Maior expoente. Quais são os termos? O 2, o 3, o 5 e o 7. Quais são os maiores expoentes? Do 2, olha, tem o 3 e tem o 2. O maior é o 3, então você coloca o 3. O 3 elevado a 1, o 5 a 1 e o 7 a 1. Faz esse cálculo aqui agora, olha. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 7, 840. Sabe qual é esse resultado? É o MMC de 24 e 140. Beleza? Quando poderia acontecer um problema que caísse esses valores aqui? Olha só, tem um cometa que passa aqui na Terra de 24 em 24 anos. Tem um outro cometa que passa de 140 em 140 anos. No ano de 2000, os dois passaram juntos. Todos os dois cometas. Em que ano esses dois cometas vão passar juntos de novo? Você calcula o MMC e descobre que em 840 anos eles vão passar juntos de novo. Então, se 2000 isso aconteceu, em 2840 vai acontecer de novo. A gente tem a resposta. Isso aqui é o cálculo do MMC, beleza? Vamos falar agora de MDC. Máximo ou maior máximo divisor comum, tudo bem? Pode ser o maior divisor comum. A gente vai falar de divisor agora. Como isso vai acontecer? Para que serve isso? Vamos lá, entender o que vai acontecer aqui. Vamos pegar números como 24
e o 140. O 140 eu acabei de usar, né? Vamos pegar o 100. Eu quero calcular o MDC desses dois números, tá? Quero calcular esse MDC. Eu vou dividir esses dois números por alguma coisa. A gente está falando de divisão. MMC, eu estou falando de multiplicação, e MDC, estou falando de divisão. É só olhar a letrinha que está no meio que você sabe se é múltiplo ou se é divisor. Vamos fatorar assim como no outro, tá? Olha, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Vamos pegar da mesma maneira, vamos escrever 2 ao cubo vezes 3, tá? Fatorando 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora, eu não vou pegar todos os termos. Eu só vou pegar aqueles termos que tem nos dois, os termos comuns. O que repete nos dois agora? Repete o 2, tá vendo? Ó? E repete o 2 aqui, ó. O 3 só tem no 24 e o 5 só tem no 100. Ou seja, qual é o único termo que repete aqui? O 2. Qual é o menor expoente? Não é o maior mais, agora é o menor. O menor é o 2 aqui, ó. E quanto que é 2 ao quadrado? 4. Ou seja, o maior número possível que eu posso dividir 24 e 100 ao mesmo tempo é o número 4. Sabe onde isso ia acontecer na nossa vida? Quando aparece lá uma fração, 24 centésimos, você está calculando, por exemplo, uma porcentagem, 24%. Vamos simplificar essa fração. Divide por 4. 24 por 4 é igual a 8. 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, essa fração simplificada, a gente chega nela através do MDC. Esse número ali é o maior número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo. Vamos calcular outro, beleza? Número 200 e o número 360. Eu quero calcular o MDC. Como é que eu faço isso? Fatora os dois números. Sempre fatoração. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Resultado, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Fatorando 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Resultado, 2 ao cubo, 3 ao quadrado e 5. Quais são os termos comuns? Então, o MDC, como é que eu faço? Termos comuns com menor expoente. Beleza? No MMC eu pego todos. Agora eu pego só os comuns com menor expoente, tá? Cuidado com os detalhes. O que está repetindo aqui no resultado? O 2 está repetindo e o 5 está repetindo. Tá vendo? Temos 2 e tem 5. Então, os dois termos que são comuns, o 2 e o 5. Qual é o menor expoente do 2? Observe que os dois são 2 ao cubo. Então, o menor é o 3 aqui, 2 ao cubo. Qual é o menor expoente do 5? Aqui eu tenho 5 ao quadrado e aqui eu tenho 5. Então, é 5 sozinho que é o menor. Calculando 2 ao cubo, 8. 8 vezes 5, 40. O que é esse 40? Para que serve? Esse 40 é o maior número que eu posso dividir o 200 e o 360 ao mesmo tempo. Beleza? Tipo de problema que vai aparecer aí. Pessoal, durante uma festa de aniversário, Joãozinho comprou 360 balas e 200 chicletes. E ele quer fazer caixinha surpresa. Quantas caixinhas surpresas ele pode fazer? Qual é o máximo de caixinha surpresa? De maneira que não sobre nem um chiclete e nem uma bala e que a divisão seja exata. Todas as caixas vão ter o mesmo número de bala e de chiclete. Ou seja, o número de chiclete dividido igual para todo mundo, o número de bala dividido igual para todo mundo. Ele pode fazer 40 caixinhas surpresa. 360 dividido por 40 é igual a 9. Ou seja, cada caixinha surpresa vai ter 9 chicletes. 200 dividido para 40 é igual a 5. Cada caixinha surpresa, aliás, é bala, né? 9 balas e 5 chicletes em cada caixinha. Ele vai atender 40 pessoas diferentes. Beleza? Então, MDC é o maior número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo. Esse é o conteúdo da aula de hoje. É esse conteúdo que será ministrado e explicado. Tudo bem? Nós vamos fazer a atividade desse tema aí. As atividades que eu tenho para corrigir são da página 49, 9, 10 e 11, ok? Depois de fazer essa pequena explicação aí, nós vamos lá para a página 54, beleza? Página 54, vamos fazer as três primeiras. Se
der tempo, se der tempo, beleza? Aí a gente passa para a próxima página, que é a 57, e faz as 3 primeiras também. Mas isso eu vou confirmar durante a aula, que vai depender do tempo de aula e tudo mais. Então a matéria preparada para hoje são 6 atividades, se der tempo, e eu passo isso durante a aula, beleza? Fica ligado no WhatsApp, que eu deixo lá as dicas e informações. A correção dessas atividades eu vou mandar posteriormente explicações também. Tem dúvida? Manda durante a aula, eu vou estar lá para isso, beleza? Vou ficar de olho no WhatsApp, mandou alguma informação, eu corrijo, explico no quadro, gravo um videozinho para vocês sem problema nenhum, tá? Beleza? Ó, excelente semana, excelente dia, tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima. Fui!